Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a benzedeiras, parte 2. Ok, já vou deixar a parte 1 aqui em algum lugar, ou no final, ou aqui nos cards, porque tem uma outra temática só com relatos de benzedeiras, benzedeiros. Então é isso, espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, se inscrever se por acaso não for inscrito. E se você quiser ver mais relatos, só que sem assombração, mas histórias muito interessantes também, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição. Ok? E então vamos para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes já estão trocados, tá bom? E o primeiro é este. Na verdade, o primeiro, o segundo e o terceiro relatos são da mesma moça que nos conta, tá? Então, o primeiro é este: um parto difícil. Relatos de uma rezadeira, tá? Então tem a ver aí com a rezadeira, com a benzedeira. Agora é um parto difícil, vamos lá. Oi, Ana, assombrados, Mateus, venho aqui cumprir o prometido no meu relato anterior, Vingança da Boneca Maldita, e trazer alguns relatos aqui da minha avó. Vovó tem quase 100 anos e viveu a vida inteira dedicada à família e à igreja. Foi rezadeira até os 80 anos. E eu preciso explicar melhor isso. Ela nasceu em meados de 1920, no interior da Paraíba, numa família católica tradicional. Sempre viu e sentiu o que ninguém mais via ou sentia, e aprendeu seu ofício com outra rezadeira. Segundo ela, Deus lhe deu o merecimento de entender os males espirituais das pessoas, e apenas isso. Ela sempre dizia que não tinha poder nenhum, não curava ninguém, não prometia milagres, apenas limpava com ervas, rezava e encaminhava para que Deus fizesse o resto, de acordo com a fé e o merecimento de cada um. Nem perdoar pecados ou livrar encostos ela podia. Isso, segundo ela, era trabalho para padre ou pastor. Nunca cobrou pelas ajudas e nem aceitava doações. Ao final das orações, apenas orientava: doe para uma igreja ou para alguém que esteja precisando. Deus vai tocar o coração de vocês e mostrar a quem ajudar. Tentar dar a ela um maço de velas deixava minha avó furiosa. A única coisa que aceitava eram rosários. E tem vários no seu quartinho de oração até hoje. As velas ela mesma comprava. As ervas ela plantava e cuidava. E ninguém além dela podia tocar. Sempre dizia assim: Deus não deixa faltar. E apesar das dificuldades que passamos, até mesmo fome, tá? Vela nunca faltou. Dito isso, vamos aos relatos. Agora quem fala é a minha avó. Bom, então agora são as histórias da avó dela, a rezadeira, a benzedeira. Enquanto madrinha Luísa ainda me ensinava as orações, ela precisou da minha ajuda numa certa noite. Era sábado e eu já estava deitada com as minhas irmãs, enquanto mamãe terminava um bordado lá na sala. De repente, mamãe entrou alvoroçada e mandou que eu me trocasse rápido. Madrinha Luísa precisava de mim com urgência na casa do Coronel Bento. Enquanto eu me vestia, minha mãe e minhas irmãs fizeram um círculo de oração e começaram a rezar o terço. Eu subi no cavalo do meu padrinho e partimos em disparada pela noite. A casa do Coronel Bento era o casarão mais bonito que eu já tinha visto. Mesmo com a hora avançada, estava toda iluminada e repleta de gente. Fui levada diretamente ao quarto de sua esposa, Dona Quitéria, que urrava de dor em trabalho de parto. Madrinha Luísa estava com o olhar apreensivo, mas quando seus olhos encontraram os meus, senti o fogo do Espírito Santo transformar o semblante dela. Um arrepio enorme percorreu meu corpo. Madrinha ordenou que eu mandasse todos os homens saírem da casa, apagassem as velas e que todas as mulheres entrassem no quarto com um rosário. Agora imagina, eu com 12 anos de idade,
mandando um bando de jagunço armado até os dentes esperar do lado de fora no frio. Fiz como ela me pediu, tremendo por dentro, porque se algo acontecesse a dona Quitéria ou ao bebê, o coronel não perdoaria. Naquele tempo, Poderoso fazia o que queria. Ele já tinha perdido 2 esposas e 3 filhos no parto. O sonho dele era ter uma menina. Quando eu entrei no quarto, o único iluminado da casa, eu vi as mulheres ajoelhadas em meia lua ao redor da cama, rezando. Fiquei atrás de Dona Quitéria, segurei seus ombros e comecei a guiar o terço. A cada grito dela, eu ouvia uma risada alta de homem. Como assim? A cada grito dela, eu ouvia uma risada alta de homem. E isso continuou por muito tempo. Enquanto eu rezava o Salve Rainha, a cada amém, a risada vinha, debochada, como se estivesse zombando. Olhei fundo nos olhos da parturiente e percebi que ela não aguentaria por muito mais tempo. Então eu comecei a clamar pela ajuda de Nossa Senhora. Ao final das minhas súplicas, as mulheres repetiam juntas: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Foi quando eu vi uma sombra negra ao lado de Dona Quitéria e eu pedi proteção para ela e para o bebê. Elas não mereciam pagar pelos pecados do coronel. Madrinha tentava de todo jeito virar o bebê dentro da barriga dela, mas nada dava certo. Até que, de repente, Madrinha se virou para a porta e berrou: basta! Você não vai levar nenhuma alma hoje em nome do sangue do Cordeiro. A família vai ter o que precisa, mas nenhum mal tocará essa criança. Assim que ela gritou, o candeeiro apagou. O quarto mergulhou numa escuridão total. Mas no mesmo instante eu senti uma paz imensa no coração e um cheiro de rosas inundou o ambiente. O silêncio tomou conta. Nem as rezas, nem a noite, nem os homens lá fora faziam som algum. Então ouvimos um choro, baixinho, abafado, e eu corri até a madrinha, que já estava com o bebê enrolado no colo. Ela me entregou a criança, ungiu sua cabeça com óleo e rezou. O bebê vomitou uma água preta e só então chorou de verdade. Entregamos a menininha para Dona Quitéria, que suspirou aliviada e desmaiou. Muita daquela água preta saiu dela também, manchando todos os lençóis chiques. Madrinha mandou chamar o coronel urgente e também uma ama de leite. O dia já clareava quando ele entrou com um médico. Sem rodeios, Madrinha disse tudo o que precisava ser feito. A criança deveria se chamar Maria, porque estava viva graças a Nossa Senhora. Nem ela, nem Dona Quitéria poderiam sair do quarto por 3 dias. Só poderiam comer a comida que ela mesma trouxesse. Depois, encarou o coronel e disse: o senhor andou fazendo maldade por aí. Um moço veio se vingar e queria levar as 2. Maria Santíssima intercedeu, mas o senhor tem que pagar a sua dívida. Nunca deixe faltar nada para a família desse moço e ele os deixará em paz. E vá sempre à igreja. Batize a menina assim que puder. Ela respira fraquinho, mas vai vingar. O coronel ficou pálido, mas concordou com a cabeça. E cumpriu tudo direitinho. As 2 ficaram bem. A menina depois se tratou comigo do chiado no peito. Nenhum médico da capital dava jeito, mas nós conseguimos com a bênção da mãe rainha. Madrinha sempre dizia que no parto o mundo espiritual e o nosso ficam muito próximos. E às vezes espíritos se aproveitam. Por isso, mãe e bebê precisam de muita proteção.
Orem sempre pelo seu anjo da guarda e entreguem suas almas a Deus nesse momento. E principalmente tenham fé, sempre. Gente, falou a voz da sabedoria. Olha só, essas mulheres. Viu? O médico chegou lá só para dar uma limpada, para fazer um negocinho, porque, filha, ela já sabia tudo. E quem é que vai discutir? Já sabia até do mal. O coronel já tinha perdido as esposas e as crianças. Vai saber se não era por conta do mal aí que ele fazia, né? E depois vinha lá, como ela descreveu aqui. Só que dessa vez ela tava lá, ela falou, aqui não. Hoje não. Né? E aí orientou o coronel. Falei, é o seguinte, você também ou sem direita na vida, aí, ou as coisas vai cair pra cima da tua família. E aí? Né? Basicamente isso. O coronel ficou pianinho e foi lá, porque, né? Vamos lá pro próximo relato, que é da mesma pessoa, tá? O lobisomem na quaresma. Quem disse que não ia ter lobisomem aqui nos relatos de benzedeiras. Bom, passado um tempo, né, mesma moça, madrinha já tinha morrido, né? E eu já tinha casado com o seu avô. Ela tá falando com a moça que nos contou, nos enviou o relato, tá? É a avó dela, benzedeira, contando, só para recapitular. Então, ela tá falando aqui, ó. Então, passado um tempo, madrinha já tinha morrido. Eu já tinha casado com seu avô José e seu tio mais velho, João, já era nascido. O governador mandou construir uma ferrovia perto da nossa vila. E você imagina o alvoroço que isso trouxe. Muitos homens viajavam para trabalhar na obra e se instalaram por lá. Alguns traziam suas famílias e era tanta gente nova chegando que a população da vila praticamente dobrou. Eu mal saía de casa, cuidando dos meus afazeres e do menino, e foi nessa época que a minha irmã, Sara, começou a se engraçar com um dos trabalhadores. Mamãe vivia louca atrás dela, morrendo de medo de que aparecesse grávida. Em uma dessas buscas, eu fui junto e conhecemos uma senhora muito simpática, Eunice. Ela e o marido tinham se instalado numa casinha de madeira improvisada até o fim das obras. Eunice tinha uma menina de 7 anos, a Luzia, e gêmeos pequenos, Saulo e Paulo, quase da idade do meu, e estava grávida de novo. As crianças eram moreninhas, de olhos e cabelos escuros, e tinham o mesmo sorriso aberto da mãe. Sempre que Sara sumia, eu corria até a casa da Eunice, e ela sempre dava um jeito de descobrir onde a danada estava e trazê-la de volta. Todos os domingos, depois da missa, voltávamos juntas para casa enquanto as crianças brincavam. Eunice passava dias e noites praticamente sozinha com os filhos. Otávio, o marido, só fazia trabalhar. Queria terminar logo o serviço para poderem voltarem à cidade antes do nascimento do próximo bebê. Quando a quaresma se aproximou, o padre Luiz estava enlouquecido com tanta gente nova na vila. Ele não deu conta de tudo e muita criança ficou sem ser batizada, inclusive os gêmeos. E então, numa noite de lua cheia, o seu avô José ouviu os cachorros latindo, as cabras gritando, um alvoroço terrível do lado de fora. Ele abriu uma fresta da janela e disse: como que ele chama? Ceissa, tem um lobisomem lá fora. Começa logo a fazer tuas orações, que a noite vai ser longa. Na hora eu lembrei dos gêmeos sem batismo e gritei: misericórdia! José, temos que ir até a casa da Eunice. Os meninos ainda não foram batizados. José carregou a arma, selou o cavalo e partimos. Peguei 3 crucifixos de prata, um para mim, um para ele, e o último eu prendi na manta do João. Sara ficou com o menino, preparada para atirar se algo chegasse perto da porta. A noite estava tão clara de luar que parecia até dia.
Os cachorros latiam por toda parte e eu tremia tanto que eu conseguia ouvir o meu coração no mesmo ritmo do trote do cavalo. De longe já ouvimos os gritos. José atirou para o alto e correu ainda mais. Quando chegamos na porteira, o cavalo empacou. Tremia inteiro o cavalo. Se balançava, puxava para trás. Eu desci e comecei a rezar a oração de São Bento bem alto, pedindo ajuda divina. A casa estava totalmente escura e só se ouviam gritos e choros lá dentro. Minhas pernas estavam moles de medo e foi aí que eu vi o bicho, maior do que o nosso cavalo, em pé, o pelo negro eriçado, o cheiro de morte, os braços enormes arrancando as tábuas da parede como se fossem folhas secas. Metade do corpo já tinha entrado na casa. José então atirou. O monstro largou um urro e correu mata adentro, carregando alguma coisa. José sempre dizia que oração é forte, mas espingarda é mais. E naquela noite eu tive que concordar. Tem coisa que a oração resolve, mas tem coisa, filho, que é só na espingarda. Entramos pelo buraco que o bicho abriu e encontramos Eunice desmaiada no chão, com arranhões e cortes nos braços e no rosto. Luzia estava escondida debaixo da cama abraçando Saulo. E Paulo? Não encontramos em lugar nenhum. José saiu em disparada atrás do menino. Eu consegui levar Eunice e as outras crianças até a casa do vizinho. Passamos a noite inteira ouvindo os homens caçando o lobisomem. Uivos, tiros, latidos. Nas primeiras horas da manhã, acharam o corpo de Otávio na beira do lago, nu, sangrando, a boca aberta, e um fio da manta azul do bebê ainda preso entre os dentes. Do menino nada se encontrou, pelo menos foi o que José me disse. Eunice não resistiu aos ferimentos. Luzia e Saulo ficaram comigo até a avó deles vir buscá-los. Foi o enterro mais triste que eu já vi. Menina do céu, mas é verdade tudo isso? Um pai, uma mãe grávida e um bebê. Morreu tudo. O Otávio era o lobisomem. Luzia e Saulo ficaram comigo até a avó deles vir buscá-los. Foi o enterro mais triste que eu já vi. Um pai, uma mãe grávida e um bebê, todos lado a lado. A vila inteira e o povo da ferrovia foi no velório. Ninguém tinha coragem de encarar os órfãos. Depois dessa tragédia, o padre Luiz definhou. Morreu de tristeza, dizendo que nunca conseguiu se perdoar por não ter batizado as crianças? E isso nos leva ao próximo relato. Menina do céu! Próximo relato, o padre desviado. Ixi! 2 anos após a tragédia do lobisomem, o padre Luiz morreu de tristeza. O pobre homem foi rapidamente consumido pela culpa. Em seu lugar, o jovem padre Isaías chegou ao nosso vilarejo. Italiano, alto, magro, de olhos verdes e muito bonito. Falava nossa língua com um sotaque carregado e às vezes simplesmente emperrava. O português não saía por nada. As moças e as crianças eram enlouquecidas por ele. Era o oposto do padre Luiz. Jovem, animado, vivia cantando. Conseguiu logo uma verba para organizar a quermesse e os ânimos da vila pareciam renovados. Entretanto, não tinha muita experiência e a vida numa vila rural pode ser monótona demais. Logo, começou a beber e a fumar cachimbo. O padre? As más línguas diziam que ele já tinha celebrado missa até embriagado. Eita laia! Até que mais uma vez eu fui chamada no meio da noite.
Seu Tobias, um senhor já idoso, havia sofrido um acidente enquanto caçava no mato. A perna dele ficou presa numa armadilha e estava completamente destruída. Ele certamente iria morrer. Por isso, chamaram o padre Isaías para dar a unção dos enfermos e guiar sua alma a Deus. E foi aí que tudo começou a dar errado. Assim que eu cheguei, eu notei Tobias amarrado à cama, já encharcada de sangue, se contorcendo de dor. O padre Isaías, completamente suado, pronunciava as orações e Tobias só parava de gritar para implorar. Me dê o perdão dos pecados, padre. Já estou ouvindo os cachorros do inferno vindo me buscar. Nós ouvimos os latidos. E também uma voz feminina muito calma que dizia: esse vai comigo para o inferno. Tobias voltava a se contorcer e berrar. Eu não sei se ele também ouvia essa voz, mas pela reação do padre, era claro que ele escutava. Peguei as ervas que encontrei, preparei um banho e me juntei ao padre nas orações enquanto molhava a cabeça de Tobias. Toda vez que o padre terminava o rito, a voz dizia: você não tem unção de padre, é um bêbado. Deus não está mais com você. Falta fé. E o padre Isaías começava o rito novamente. Coitado do Tobias. Eu não sei de onde ele tirava tanta força e tanto sangue. As horas foram passando. Tobias continuava sua agonia, sangrando, chorando, suplicando para Deus deixá-lo partir. O padre insistia em absolvê-lo e encaminhá-lo a Deus. A voz, cada vez mais forte, começou a revelar sonhos que o padre teve com mulheres da vila. Pensamentos impróprios, lembranças do passado. O padre, que já era claro, ficou branco como a vela que eu segurava. Percebi que eu precisava acudir o padre primeiro. Segurei seus ombros trêmulos, olhei firme em seus olhos e comecei a rezar a oração de Santa Teresinha pelos sacerdotes, com toda a fé que eu tinha em Deus. Senti a força voltando ao padre. Oramos juntos e, ao terminar, começamos o Salmo 23. Tobias parecia encontrar um pouco de alívio e havia parado de gritar. Com a fé renovada, o padre conseguiu finalizar a unção e o pobre homem finalmente pôde partir em paz. Depois de tanto sofrimento na hora da morte, eu tenho certeza de que Deus o recebeu de braços abertos. Eu voltei para casa e nunca mais vi o padre Isaías. Dizem que ele voltou para a Itália e largou a batina. Não sei dizer, mas sei que quem enfrenta o mal precisa manter a fé firme e inabalável em Deus. Qualquer dúvida e o inimigo se aproveita. Quanto àquela voz, não sei de quem era. Se era um encosto do padre ou do seu Tobias. Ele havia tido uma filha deficiente e a maltratou a vida toda. Pobrezinha morreu de desgosto ainda jovem. Não era a voz dela, mas acho que alguém veio cobrar a maldade que ele fez em vida. Um espírito? Um demônio? Um encosto? Eu não sei. Só sei que o poder de Deus é mais forte que qualquer força maléfica. Ana e Assombrados, essa é a nossa contribuição por agora. Espero que gostem e que sirva de inspiração para manterem sempre a fé. Menina! Amém, muito obrigada. Gente, quanta história eu falo, é tanta riqueza você poder sentar com uma pessoa, né, de certa idade já, que tem tanta bagagem, já passou por tanta coisa, tem tanto conhecimento, isso é tão rico. Então, quem tem a chance aí de sentar e escutar o que os mais velhos e os bem mais velhos têm a dizer, faça isso. É muito, muito bom. Meu, quanta história!
Vai, não pode ter padre bonito. Padre bonito não dá certo, gente. Não dá certo. Próximo relato. Agora é de outra moça, tá? A benzedeira ouviu o pedido? Bom, olá Ana, pets e assombrados. Eu espero que todos estejam muito bem. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo na gravação. Acho que está. Tá. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu sou a mesma pessoa do relato O Buquê de Flores que Veio do Além, já lido por você em uma coletânea. Você não imagina a minha emoção ao ouvi-lo sendo narrado por você. Ai, que bom, fico feliz. Ana, pode ler o relato tranquila, pois todos os nomes foram trocados. Bom, eu tinha 4 anos em 1975, quando contraí sarampo, mesmo estando com as vacinas em dia. A doença se agravou muito e eu não comia absolutamente nada. Quando digo nada, é nada mesmo. Minha mãe fazia todas as delícias que uma criança adora, mas eu não aceitava. Como eu era a caçula de 4 filhos, a minha irmã e os meus 2 irmãos faziam festinhas de mentirinha. Compravam doces, salgadinhos, colocavam música e eu não dava a mínima. Minha mãe já tinha me levado a inúmeras consultas, recebi vários medicamentos, mas nada resolvia o meu caso. Eu estava tão fraca e magrinha que ela tinha medo de que ao me dar banho eu acabasse tendo alguma fratura, principalmente nas costelas. O meu pai era executivo de uma multinacional e vivia viajando a trabalho. Em certo dia, minha mãe se desesperou ao me ver acordar com os olhos parados, sem brilho, e me levou novamente ao médico sozinha. Dessa vez, o pediatra disse a ela que não havia mais o que fazer, pois todas as tentativas de tratamento tinham falhado. Uma vizinha, a dona Sandra, viu quando a minha mãe chegou de táxi, me carregando no colo. Eu já não tinha forças nem para andar mais. Ela foi até a minha mãe e disse: Dona Maura, eu sei que a senhora é católica, mas eu posso dizer uma sugestão? Vamos levar a menina na Dona Dita? É uma benzedeira que mora 2 quarteirões daqui. Minha mãe topou na hora e lá fomos nós 3, eu no colo dela. Chegando à casa da benzedeira, que não tinha portão nem muro, subimos uma escada lateral e a Dona Sandra chamou: Dona Dita! Veio uma menina de uns 9 anos. A sua mãe está? Perguntou a Dona Sandra. A menina chamou o pai, que veio depressa, e a vizinha explicou. Boa tarde, senhor José. Eu trouxe a minha vizinha para a Dona Dita benzer a filha dela. A menina está muito doente. O médico não deu muitas esperanças e a mãe está aqui desesperada. E o senhor José respondeu. Eu entendo, mas a senhora não soube o que aconteceu? A Dita faleceu. Foi enterrada ontem. Ana, minha mãe e a vizinha se olharam, em choque. Agradeceram, disseram que sentiam muito, pediram desculpas pelo incômodo. Quando começamos a voltar, eu pedi para minha mãe me colocar no chão. Ela, ainda atordoada com a notícia, me colocou. E eu disse que eu queria ir andando para casa. Ana, eu não conseguia nem falar ou me manter em pé minutos antes. Dei alguns passos e falei: Mãe, quando a gente chegar, faz leite com chocolate para mim? Eu andava pela rua, eu brincava com um galinho que eu peguei no chão. Minha mãe não estava acreditando. Ela e a vizinha terminaram o trajeto em silêncio absoluto. A partir daquele dia eu voltei a comer, me fortalecer e em pouquíssimo tempo eu me recuperei completamente. Eu não tive sequelas. Acreditamos que mesmo desencarnada, a benzedeira me ajudou, pois sentiu o apelo do coração da minha mãe. Ana, minha mãe hoje tem 90 anos. É super lúcida e adora ver e ouvir você contando os relatos.
Espero que vocês tenham gostado. Menina, um beijo pra você, um beijo pra sua mãe. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Cara, olha que legal, gente. Meu, pra vocês verem como essas coisas acontecem, como essas coisas existem. Isso é incrível. É muito bom, né? Ver isso e pensar que tem algo a mais trabalhando aí, nem que seja invisível, né? Sempre é invisível, né? E aí que tá a fé, é aí onde mora a fé. Mas olha só delas terem ido lá. A mulher tava desencarnada e fez alguma coisa aconteceu. Só de ir na casa da benzedeira. Muito bom, muito bom. O coração de uma mãe também, né? É o que ela disse aqui. Sim, muito bom, gente. Vocês têm história assim? Conta pra mim. Adoro ouvir e recontar. Agora vamos pro próximo relato. Outra moça que nos conta. Não me queriam viva. Ixi. Bom, olá, Ana e amigos assombrados. Aqui quem fala é a fulana. Pois sei que o meu nome não será revelado mesmo. É isso aí. Hoje eu vou contar para vocês o meu relato de quase morte, no qual fui salva por uma pessoa que eu jamais imaginaria. Para contextualizar, eu era uma garota de 17 anos, grávida por escolha própria, tá? Vivendo uma gravidez tranquila e abençoada, com o pré-natal perfeito, sem nenhuma intercorrência. Exames todos certinhos, tudo a mil maravilhas. Conforme a gravidez avançava e a data provável do parto se aproximava, a ansiedade tomava conta de toda a família, né? Que aguardava com tanto carinho a pequena Amélia. Geralmente os bebês nascem entre 38 e 40 semanas de gestação, mas eu já havia alcançado as 42 semanas. E nada da Amélia nascer. Foi quando a minha médica decidiu marcar uma cesariana. Pois bem, marcamos a cesariana para uma terça-feira da próxima semana e eu seguia muito triste, pois eu sonhava em ter um parto natural, todo lindo, cheio de amor. A semana foi passando e quando chegou a sexta-feira que antecedia a semana do nascimento de Amélia, ela resolveu querer nascer. A bolsa havia estourado. Foi uma felicidade sem tamanho, pois o meu sonho estava se tornando real, né? Fomos para a maternidade e ao chegar lá eu fui atendida. Eu já estava com 7 centímetros de dilatação, então fui para a sala de parto e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. De início eu pedi anestesia, a qual não fez efeito e precisaram aplicar novamente. Depois os batimentos cardíacos da Amélia começaram a cair, entrando em sofrimento fetal, o que nos levou a uma cesariana de emergência. Para a cesariana, precisavam aplicar mais anestesia, pois a anterior não pegou, totalizando 4 anestesias em um só dia. Nasceu Amélia, cheia de saúde e chorando bem alto. Ela foi para o colo do pediatra e após a cirurgia fomos nós duas para uma sala de recuperação. Lá já me senti estranha. Mesmo com a anestesia, eu sentia uma dor na região estomacal muito forte, diferente de tudo que já havia sentido na vida. Passado o efeito da anestesia, fomos liberadas para o quarto, onde a nossa família nos esperava ansiosamente. Foi uma festa, todo mundo feliz, mas eu só conseguia chorar, com uma tristeza profunda e aquela dor que não passava. Não havia motivo para tristeza. Minha filha estava ali, saudável, e mesmo assim aquele sentimento me dominava. A primeira noite foi terrível, chamando médicos e enfermeiros a noite toda, pois a dor era insuportável. Me aplicavam remédios e mais remédios e a dor não cessava. No dia da alta, eu falei para a médica que eu não estava me sentindo bem, mas mesmo assim eu fui liberada para casa. Já em casa, o sofrimento piorou. Eu não conseguia levantar da cama por conta da dor do estômago. Eu não conseguia beber água, comer ou ir ao banheiro. Eu não queria amamentar, pois só de me mexer doía muito. Os dias foram passando e, ao me verem definhar na cama, decidiram me levar ao hospital. Chegando lá, fiz diversos exames e todos estavam normais.
Nada explicava a minha dor. Então fui liberada para casa novamente, sem melhoras, já usando fraldas, sem abrir nem os olhos e vomitando sangue. A minha família me levou novamente ao hospital, onde me internaram e fizeram mais uma bateria de exames e nada. Os médicos, já sem alternativas, liberaram as visitas. Minha família chorava, pedindo para eu ficar firme, mas eu não tinha reação, apenas mexia os olhos. Assinaram a minha alta, pois nos exames nada mostrava. E eu fui novamente para casa, usando fraldas, sem comer nem tomar nada, ainda vomitando sangue. Chegando em casa, fiquei em um quarto escuro, não recebia muitas visitas, pois só a minha família sabia do nascimento da Amélia, até que do nada a campainha de casa tocou. Todo mundo se assustou, pois não esperávamos visitas numa situação daquelas. Ao abrir a porta, Marcelino estava lá. Marcelino era um primo da minha avó, já de idade, mas de um coração enorme, bondoso. Marcelino nem disse oi, apenas entrou, tirou seu boné e foi direto para o quarto onde eu estava deitada. Pediu licença e começou a falar umas palavras que eu não conseguia identificar, enquanto colocava suas mãos sobre o meu corpo. Naquele momento eu senti calafrios na espinha. Eu suava frio e aos poucos a dor que eu tanto sentia foi desaparecendo como num passe de mágica. Marcelino pediu para eu abrir os olhos e me levantar. E pasmem, eu consegui levantar pela primeira vez em dias. Assustada, minha avó perguntou a Marcelino o que havia acontecido ali. E ele disse que fizeram um trabalho para que eu morresse e que naquele dia ele sentiu que precisava ir até lá, pois eu precisava de ajuda. Marcelino explicou que fez uma cirurgia espiritual em mim e que aos poucos eu me recuperaria e tudo ficaria bem, mas que era para eu ter fé e sempre rezar pedindo proteção. E daquele dia em diante, eu fui uma nova pessoa. Nesse mesmo dia, além de levantar da cama, eu comi, fui ao banheiro, amamentei, fiz tudo o que não estava conseguindo fazer. Nunca conseguirei agradecer a Marcelino da forma que ele merece. Ele me salvou e me deu a oportunidade de ser mãe da Amélia. Marcelino nunca tinha nos falado que fazia cirurgias espirituais. Como ele sabia que eu estava precisando? Como ele sabia que a Amélia tinha nascido? Como ele sabia em que cômodo da casa eu estava? São tantas dúvidas, mas uma certeza. Ele me salvou. Olha só, gente, essas histórias. Que legal não, né? Como o espiritual trabalha. Espero que essas histórias renovem a fé de todo mundo, porque isso existe. Bom, agora vamos para o próximo e último relato desta coletânea temática só com relatos de benzedeiras ou benzedeiros. Força da Fé e a Benzedeira. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, espero que esteja bem. Eu sou a fulana e venho te contar uma história curiosa, mas não assombrada. Não tem nomes no relato, ok. Bom, meu filho tem apenas 3 anos, um menininho cheio de energia. Mas há alguns dias ele começou a acordar no meio da madrugada em crises de choro. Não era às 3 da manhã não, tá? Como dizem por aí. Mas era sempre no silêncio profundo da noite. Ele chorava sem parar por 10, 15 minutos, com os olhos perdidos, como se não me visse. Um olhar distante, um corpo frio e a roupa encharcada de suor. Mesmo sendo junho e fazendo 10 graus lá fora, aquilo me cortava a alma. Nós já não sabíamos mais o que fazer. Foi então que o meu marido falou com firmeza: a gente precisa benzer ele. Hoje em dia é difícil encontrar uma benzedeira, né? Mas ainda temos uma senhora bem velhinha por aqui, daquelas que carregam a fé nas mãos e a sabedoria no olhar. Levamos o nosso pequeno até ela. Ela começou a benzer devagar e demorou.
muito mais do que o normal. No final, ela estava arrepiada, quase chorando. Pegou a arruda usada e a amassou nas mãos. Isso me assustou. Ela nunca fazia isso. Sempre jogava a planta fora em silêncio. E eu perguntei: o que foi, dona? E ela respondeu séria: ele está vendo coisa muito feia, muito pesada. E perguntou: você dorme com a pia suja? E eu respondi que não. E ela me alertou: não deixa, coisa ruim se alimenta ali. Bom, isso serve para todos nós. Mas olha, macaca velha, assombrado, eu já sabia dessas coisas graças a você. E eu mesmo aqui deixo a louça na pia de noite, porque aí tem hora que eu falo até assim, olha, assombração, se você, olha, tá aí. Desculpa, eu preciso dormir, tô cansada, vai ficar para amanhã mesmo. E aí... Mas credo, olha só isso, gente. A benzedeira falou isso? Você dorme com a pia suja? Mas ela já sabia que não deveria, então ela não dorme. E a benzedeira falou: não deixa, coisa ruim se alimenta ali. Ai, menina. Então ela recomendou banho de manjericão, limpeza da casa com perfume de alfazema, rezando um Pai Nosso em cada canto e vela acesa para São Cosme e Damião com balinhas e doces. Eu fiz tudo com fé. E naquela mesma noite, o meu filho dormiu em paz. Acordou sorrindo. Nunca mais teve crises. Desde então, nós rezamos com ele todas as noites, com o coração mais leve. Às vezes eu penso, será o quintal? Na minha infância, houve muitas brigas ali por causa do alcoolismo do meu pai. Ele faleceu na casa ao lado, onde hoje mora minha mãe. Não é a mesma casa, mas é o mesmo chão, a mesma energia. E a minha mãe, bem, ela solta muitas palavras pesadas, sabe? Desgraça, maldito e pá. Mas eu sigo firme, acreditando e rezando para que as benzedeiras não sejam extintas. Benzedeiras ainda existem, ajudam, curam, salvam. E eu agradeço por aquela senhora de mãos pequenas e fé gigante que segurou meu filho no momento certo. Um beijo, Ana, você é minha companhia diária, especialmente na cozinha. Lavando a louça para não deixar pro dia seguinte para os espíritos não virem se aproveitar. Um beijo para você, muito obrigada. Então, as benzedeiras de hoje são moças novas, moços novos, né? Porque a gente tá acostumado, eu pelo menos, desde a minha infância, sempre que eu ia pra benzedeira, era uma senhorinha de quase 90 anos. Sempre. Eu nunca fui numa benzedeira jovem, né? Era sempre uma senhorinha. Então, eu não sei vocês, mas na minha cabeça, sempre que falo em benzedeira, benzedor, é sempre um veinho, uma veinha. Mas esse pessoal um dia foi jovem. E hoje, acredito que ainda tem, né, a galera talvez um pouco diferente, porque a informação que nós temos hoje é diferente de antigamente. Antigamente elas aprendiam isso, que nem a gente viu no relato aqui, era de uma para outra, era na boca, no falar, é assim que faz, é essa erva que tem que usar, era aqui. Hoje a gente tem internet, a gente tem cursos para isso, tá? Então, se a pessoa tem aquilo dentro dela, né? Às vezes já tem um dom, uma espiritual, que eu digo, já tem uma mediunidade, já tem um negócio ali, um canal mais aberto, sente um chamado, um negocinho, a pessoa vai lá e faz um curso. Hoje tem, né? Ou compra livros, estuda na internet, tem muita coisa. Então, uma pessoa, de fato, as benzedeiras hoje são às vezes, são pessoas jovens, né, que vão envelhecer um dia, mas ainda tem, talvez diferente de como a gente encontrava no passado, né, que a gente, fulaninha tá, aquela senhorinha que mora ali, a gente ia. Hoje, e por outro lado, naquela época também tinha muito aquela confiança, né, que você conhecia a benzedeira do bairro,
ou de um bairro vizinho, né? Um falava, outro falava. Hoje, se você vai procurar alguém, às vezes até pela internet, você não conhece, né? E a gente sabe que tem tanta gente também que usa da fé das pessoas para se aproveitar, mas é o que eu falo. Geralmente, essas pessoas, elas não cobram por isso. E se cobram, às vezes, uma cesta básica, uma ajuda, alguma coisa que não vai ser nada abusivo. É algo justo, entendeu? E por aí eu acho que você já pode começar a tomar por base, assim, né? Se a pessoa agora, quando começa a botar medo, aí você tem que gastar por conta disso, valores altos, aí você já desconfia, né? Infelizmente tem muito isso, acho que hoje mais do que antigamente, mas as benzedeiras, como a gente conhecia, eu acho que hoje é difícil realmente. As que estão acabando, mas uma nova geração tá vindo e talvez de uma forma um pouco diferente do que a gente estava acostumado antes, né? Mas é isso, você já passou pelas mãos de uma benzedeira? Você já teve alguma experiência? Conta a sua história. Deixa aqui o seu comentário, sempre com respeito, por favor. Eu lembro muito que eu acho que era a Dona Rosalina, a primeira benzedeira que eu lembro. E ela era bem velha, eu só lembro dela muito velhinha, né? Naquelas casinhas assim, a gente ia lá. E eu lembro que a forma que ela benzia, eu não entendi o que ela falava. Ela falava assim. E aí ela pegava um terço enorme, assim, e ela passava e eu ia pulando o terço. Ela passava uma vez, não sei quantas vezes, passava e eu pulava o terço, assim, passava em volta, sabe? Aí tinha a erva, eu lembro até do cheiro, a água, ela usava uma água, eu não sei se ela amassava alguma erva, porque eu lembro que ela passava a mão naquela água e passava na minha testa, passava assim, não sei o quê, pegava uma colher com água, eu acho, fazia lá... Não sei se eu tinha que beber água, não lembro. Eu sei que eu ia muito, 4 anos por aí. Eu ia, né? 4, 5 anos. E eu tenho a lembrança disso. Até do cheiro, né, do altarzinho. Ah, e ela pegava o Espírito Santo também, que era uma pombinha assim, uma imagem de uma pombinha. E ela pegava o biquinho assim da pombinha do Espírito Santo e fazia no copo. Naquele copinho que ela punha a erva, não sei o que lá, e depois ela botava o Espírito Santo aqui. E cada uma tem o seu jeitinho peculiar de benzer. Aí eu já fui em outra que ela usava carvão na água, também botava o carvão na colher, fazia uns negócios, como se o carvão puxasse talvez as energias, e aí botava na água, via se o carvão boiava ou o carvão afundava, que nem pedra, assim, não sei o que. Enfim, tem essas coisas. E você, como que era a benzedura que você já foi aí quando era criança, né? Acho que muita criança da minha época, da minha idade, já foi benzedeira assim, né? Muito bom. Bom, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Então a gente se vê num próximo relato. Combinado? Beijos e fui! Tchau, tchau.